obrigado. Inclusive, esse podcast aqui tá rolando porque foi uma sugestão de tema que o Rolandinho propôs e eu achei muito legal, que é sobre equilíbrio e trabalho, né? Como que a gente consegue fazer esse equilíbrio entre a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, para não deixar pender para nenhum dos lados, né? E pra gente talvez não ficar se estressando demais no meio desse processo maluco. E eu queria começar aqui perguntando pra você, Rolandinho, porque você disse que você tem uma opinião sobre isso que diverge do comum. E eu queria É. entender por quê. Que opinião é Olha, essa? na verdade é o seguinte, conforme a internet, essa coisa de fazer vídeo pra internet foi ficando mais popular, começou a surgir um monte de tipos de vídeos diferentes, né? Saiu ali daquela bolha dos temas mais Uhum. óbvios, no começo era muito videogame, depois vlog e tal, e aí surgiu um monte de outros canais legais, conteúdos legais. Acho que você faz parte disso, inclusive, né? Porque você veio falar de finanças pessoais e tal, então isso é muito bacana. Sim. Quando eu comecei a ver uns conteúdos mais de empreendedorismo e tal, eu Uhum. achava que rolava uma certa, não tem outra palavra mesmo, uma certa hipocrisia mesmo, ou uma Uhum. Uhum. falta de sensibilidade, de perceber o grau que as pessoas dão para certas palavras, né? Língua portuguesa, línguas é muito difícil, né? A gente usa uma palavra e às vezes o grau que você está enxergando aquilo é muito diferente do outro, né? Então as pessoas falavam muito sobre esse lance do equilíbrio entre o trabalho e as outras esferas da vida, de que Uhum. o segredo seria você conseguir equilibrar bem, né, o esforço que você está colocando em cada coisa, e isso te traria bons frutos. Então você nunca esquecer da esfera familiar, da esfera da família, né? Enfim, ou do romance, tal, aquela coisa toda, de uma certa Uhum. Uhum. religiosidade, né? Um tempo pra você de descanso, tal, e um tempo pro trabalho, e que isso formaria um profissional capaz, e não só, né? Eu ouvia falar muito dessa coisa de você não vai conseguir ir bem no trabalho se você não descansar, ou se você, né, não tiver um bom equilíbrio entre essas áreas. Eu ouvi Uhum. muito isso. E eu não sou dono da verdade, eu tenho a minha história, as histórias dos outros empreendedores que eu tive contato, que eu Uhum. conheço, lendo uma biografia ou outra. Mas eu tinha uma percepção de que isso não que estivesse errado para todas as pessoas e para o mundo, mas que não era condizente com a maioria das histórias de pessoas que tiveram que fazer uma grande construção durante a vida, ou que quiseram, ou que buscaram isso, né? Então por Uhum. isso que eu digo que a minha opinião é meio divergente. Eu tenho visto agora, bem recentemente, Uhum. alguns cortes, pessoas falando, né, já um pouco contra essa questão do equilíbrio, não contra, mas falando esse outro lado. Uhum. E então a hipocrisia está morrendo finalmente, mas durante muito tempo reinou esse discurso, né? Sim, sim. Eu vejo muito isso, e quando a gente começa a entrar nesse lado do empreendedorismo, hoje em dia eu sinto que tem muita. Como eu posso falar? Eu não quero usar a palavra. Não é preconceito que eu quero usar, não. Mas tem uma visão pré-formada quando você tá falando Uhum, de empreendedorismo e tal, porque aí você já começa a ir pra um lado, talvez, de coaching, sabe? E tudo isso começa a se certo, mesclar. E perfeito. aí, como levaram o coach pra uma coisa que às vezes não era pra ser, sabe? E abusaram disso. Hoje em dia, quando você começa a tocar em temas como empreendedorismo É muito e mal visto, né? equilíbrio e tudo mais, a pessoa já vai com o pé atrás, tipo, não sei o que esperar dessa conversa, sabe?